Olá, seja bem-vindo a mais um Transborde. E hoje eu inicio te perguntando: quem é que você gostaria que entregasse o seu coração a Jesus, mas que ainda está resistente ao Evangelho? Você tem algum filho, uma namorada, um amigo que ainda não entregou seu coração a Jesus e que isso tem tirado a sua paz, tem te deixado triste porque você gostaria muito que essa pessoa querida tivesse a mesma prática de fé, que também, assim como você, entregasse o seu coração a Jesus? Isso traz, por muitas vezes, ansiedade ao nosso coração. Isso traz tristeza ao coração. E hoje a gente vai ver que no tempo de Deus as coisas acontecem através da história de Saulo. Vai se tornar Paulo mais para frente, mas por enquanto aqui em Atos 9, ele é Saulo. E eu te convido a ler juntamente comigo a partir do primeiro verso. Vamos lá? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Que história linda! A história de um homem que tinha um coração endurecido para o Evangelho. A história de um homem que perseguiu cristãos, aqueles que seguiam a Cristo, e que foi encontrado por Jesus de uma maneira surpreendente. E depois virou Paulo, que a gente muito conhece das outras cartas que ele escreveu e de tudo que ele fez através do Espírito Santo na sua vida. Primeira coisa que esse texto nos mostra, no verso 1, ele diz assim: Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor.
Por que que ele tinha tanta raiva dos cristãos? Por que é que ele perseguia tanto? O que é que motivava o coração do Saulo, naquele momento, a agir daquela forma? Muito possivelmente porque o Evangelho de Cristo confrontava as práticas religiosas. Muito possivelmente porque o Evangelho de Cristo trazia liberdade e ia contra muitos dos princípios e das coisas que fariseus e mestres da lei naquela época estavam impondo e acrescentando à lei de Deus. Eu não sei o que é que motiva a pessoa querida que você gostaria que derramasse o seu coração e que colocasse Jesus no centro da sua vida. E talvez essa pessoa hoje não gosta nem de ouvir sobre os cristãos, pessoas crentes em Cristo Jesus. Se você o convida talvez para ir à sua igreja, participar de um culto com você, essa pessoa fica arredia, ela não quer, ela não abre espaço, ela não dá nenhum tipo de liberdade. Mantenha-se em oração por essa pessoa, porque assim como Saulo tinha raiva e tinha aversão aos cristãos, mas Jesus um dia o encontrou, Jesus pode também encontrar essa pessoa querida que você nesse momento coloca diante de Deus através das suas orações. O texto diz no verso 4 que Jesus o encontrou e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus é quem vai ao nosso encontro. Nós já dissemos isso aqui, quando nós falamos sobre a história de Zaqueu. Zaqueu deu o primeiro passo para ver Jesus, mas foi Jesus que o encontrou. E da mesma maneira, Saulo é encontrado por Jesus de uma maneira muito diferente. E o texto fala que, de repente, uma luz apareceu. De repente. O plano de Deus, o tempo de Deus é um tempo próprio, é o tempo dele. Ele sabe quando vai ser o de repente da história do seu amigo, da sua esposa, do seu filho. E o texto continua dizendo: mas quem és tu, Senhor? Saulo pergunta. E é natural que uma pessoa que não conhece Jesus questione se Jesus é mesmo Jesus. Questione a respeito da sua divindade. Questione a respeito da sua existência por muitas vezes. Jesus dá espaço para o questionamento de Saulo. E Jesus vem com amor e o responde. Responde para ele: Saulo, eu sou quem você está perseguindo. Eu sou esse homem aí que você hoje persegue. E Jesus tinha planos para Saulo. O verso continua dizendo que no verso 10, havia um discípulo chamado Ananias. Por muitas vezes, Jesus usa outras pessoas no processo de discipulado, no processo de conversão, no processo de apresentar o Evangelho. Qual é a maneira que você tem sido usado ou tem se deixado ser usado por Deus para apresentar o Evangelho para pessoas que ainda não conhecem? Você está se colocando à disposição de Jesus? Você está abrindo o seu coração para ser um canal da bênção de Deus para outra pessoa? A gente vai continuar, porque esse texto ele traz muitas reflexões e depois, durante a semana, a gente vai te convidar a olhar mais calmamente para esse texto, porque ele tem muitas outras coisas que a gente não vai abordar hoje aqui no nosso encontro. Ele diz assim no verso 13, Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo. Às vezes você pode pensar que uma pessoa não tem jeito, o passado dela é tão terrível, ou as coisas que ela fez foram tão terríveis que é impossível, nunca que essa pessoa vai se entregar ao Senhor Jesus. Mas eu quero te dar a esperança que Jesus, ele transforma passados terríveis, atitudes horríveis em homens e mulheres que vão lutar até a morte, que vão dedicar suas vidas à propagação do seu Evangelho. No tempo dele, na hora certa, Jesus vai ao encontro dessa pessoa. E o texto continua dizendo assim, que Ananias chegou e falou com ele no verso 17. No final do verso, ele falou,
Ele me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que dá forças. Saulo precisou de 3 dias cegos para quebrantar o seu coração, um coração duro diante de Jesus. Talvez essa pessoa que você hoje ora a Deus precise de mais do que 3 dias para acalmar o coração e dar espaço para que Jesus habite no seu coração, mas com a certeza de que é o Espírito Santo que vai convencê-lo. O seu papel é ser o reflexo de Jesus na vida dessa pessoa. O seu papel é ser a presença tangível de Deus, não de uma forma chata, uma pessoa que briga, que obriga ele a aceitar Jesus. Pelo contrário, através da sua vida, ele precisa enxergar Jesus. Será que Jesus está sendo bem representado? Quem é o Jesus? O Jesus que você tem apresentado através das suas ações, através do seu comportamento. O texto diz que as escamas dos olhos caíram, no verso 18, e ele se levantou e foi batizado. O batismo é o momento em que você torna público a sua decisão de dizer ao mundo que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus habita no seu coração, que Ele é o Salvador da sua história. Só que entre esse episódio do primeiro encontro com Jesus até Paulo se tornar o Paulo que a gente conhece, o Paulo que foi chamado por Barnabé para ir propagar o Evangelho, foram 10 anos. Mais de 10 anos até ter essa fé amadurecida. Meu convite é que você dê tempo ao tempo, que você entregue ao Espírito Santo a função de convencimento e que você seja, como Ananias aqui, um canal do Senhor para apresentar Jesus para outras pessoas, com muita paz no coração, com muita tranquilidade, que no tempo certo a resposta vem, a bênção vem e corações se quebrantam ao Senhor Jesus. Uma excelente semana para você, fique com Deus e a gente se fala na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!